Eu já falei dos stands da parte 3, da parte 4, da parte 5 e da parte 6 e finalmente chegou o momento de falar dos stands da parte 7. Só que tem uma coisa diferente agora que eu tenho que falar sobre. Como vocês que assistiram os outros vídeos perceberam, os stands foram criados para que a história tivesse um sistema de poder mais versátil e diversificado do que o Ramon. E o resto vocês já sabem, ele trouxe essa ideia, o pessoal achou conceito, ele continuou e hoje em dia não dá pra imaginar Jojo sem os stands. Se fosse seria Jojo Normal Adventure. E a forma que os stands são escritos passou por uma mudança com o tempo. Desde a parte 3 até a parte 6 temos uma quantidade absurda de tipos diferentes de stand. A gente tem desde stands em forma de objetos até veículos, estruturas, roupas, plantas, cabelo e alguns que nem têm forma física. E todos eles com status diferenciados e características únicas. Mas quando se fala em stand, a primeira coisa que vem na mente de todo mundo é um tipo mais comum. Os stands que são avatares físicos de curto alcance do usuário. Tanto que os dos personagens mais importantes são assim. Se alguém te pedir pra falar de um stand, eu duvido que o primeiro que vai vir na sua cabeça é o Dragon's Dream ou Rolling Stones. É bem mais fácil lembrar de um fantasminha que dá soco em tudo. Entretanto, uma coisa começou a ficar aparente na parte 6. Por mais que a maior parte dos stands aqui ainda sejam avatares físicos humanoides, a Jolene usa os poderes de uma forma direta sem ativar a forma física da Stone Free com muita frequência. E isso aqui é um gostinho que a gente teve de uma mudança que iria acontecer por completo na próxima parte. Até então a dinâmica sempre foi, tem o usuário, tem o stand e tem a habilidade que o stand vai usar. Porém, em Steel Ball Run, o Araki passou a escrever isso de um jeito diferente. Aqui na maior parte da história os stands são a própria habilidade que o usuário usa diretamente. Tanto que na primeira vez que eu li Steel Ball Run, eu tava estranhando a demora pra ver os stands da mesma forma que nas partes anteriores. Mas a história foi progredindo e aos poucos eu fui acostumando com o novo ritmo. Isso sem falar na mudança da forma de adquirir um stand nesse novo universo. E eu acho que foi ótima a história ter seguido esse caminho. Isso deu muito destaque para os próprios personagens, já que a gente tá sempre vendo eles usando a habilidade diretamente. Até mesmo quando eles têm um stand com uma forma física humanoide, ainda assim eles continuam usando os poderes eles mesmos. São muito raros os stands que saem na porrada nessa parte. E levando em consideração a quantidade de batalhas marcantes e inteligentes que essa parte tem, dá pra dizer que o Araki mandou bem mais uma vez em uma mudança. O cara é bom, uma lenda, um senhor de 64 anos com essa aparência. Como é que ele consegue? O que ele tá escondendo da gente? Acreditem ou não, essa safada tem 62 anos. Então agora vamos ver se a melhor parte de Jojo também tem os melhores stands. E é claro, vão ter spoilers dessa parte. Só que antes, adivinha? É isso aí, mais um anúncio da Protaco. Você já tá começando a ficar acostumado com esse nome aparecendo por aqui, né? Protaco é a melhor loja de roupas customizadas de Jojo na internet toda. Na verdade, eles são especialistas nisso. Se você veio assistir esse vídeo porque adora a parte 7, então você também vai adorar as blusas, camisas, regatas e outras peças de roupas da incrível jornada do menino de pijama querendo pegar nas bolas de um cowboy. Vai comer merda, seu idiota! Espero que caia do cavalo! E tudo isso você encontra na Protaco. Usando o cupom GAP, sim, eu, ou o cara lá da parte 8, você obtém um desconto especial na sua compra. Os links vão estar na descrição desse vídeo. Vale a pena dar uma conferida no site da Protaco. É sério, gente, vamos lá, essa é a única parceria que eu tenho. Referenciando o álbum da banda Fleetwood Mac, Tusk é o stand do nosso querido protagonista Johnny Joestar. E ele é o primeiro Jojo que tem um stand dividido em fases, o que é um conceito ótimo para um protagonista, já que ele é a representação literal da evolução do personagem. Eu fico surpreso que o Araki só foi fazer isso na parte 7, a não ser que você considere o Koichi o verdadeiro protagonista da parte 4. E a sua primeira forma é bem peculiar. Visualmente ele é um stand feio e fofo ao mesmo tempo, ele parece um piu-piu com depressão. Depois que o Johnny passa pela palma do diabo e entra em contato com o braço esquerdo do cadáver santo, ele desperta o primeiro ato do Tusk, e mais tarde ele se mostra como um stand com consciência própria que age auxiliando o Johnny. Essa criaturinha, somada com as técnicas de spin que o Gyro ensinou ao Johnny, deram a ele a habilidade de girar e disparar suas unhas como se fossem tiros ou lâminas. Nessa primeira forma, as unhas demoram apenas alguns instantes para crescerem de novo. É uma habilidade bem simples, mas perfeitamente funcional na narrativa dessa história. É um jeito bem criativo de você pegar o tema western e o arquétipo do protagonista pistoleiro e adaptar isso para a bizarrice de Jojo. Ao invés de um revólver, as próprias mãos e os pés são as armas em que ele atira e recarrega. É um stand bem basicão, mas funciona bem.
Evoluindo para o seu segundo ato, Tusk muda a aparência para uma criatura com um visual bem mais robótico. Agora ele não é mais um piu-piu depressivo, ele evoluiu para um Bakugan. Essa evolução surge quando o Johnny aprende, com muito sufoco, diga-se de passagem, a usar o spin nas unhas baseado na Fórmula Áurea, assim fazendo a rotação áurea. Dessa forma, a habilidade de atirar unhas do Johnny evolui para agora, além do disparo ser bem mais potente, toda vez que ele atirar em alguma coisa, ele pode controlar o movimento do buraco que o tiro dele fez. É como se ele criasse um espiral móvel que vai destruindo tudo por onde ele passa. E quando esse disparo acerta diretamente ou próximo de seres vivos, o buraco se move em direção ao coração da pessoa para atacar ela de forma mortal. Basicamente, toda vez que o Johnny atirar em alguém usando essa técnica, o tiro vai perseguir de forma automática a pessoa por uma superfície até acertar o coração dela. Por ser a segunda habilidade que o Johnny desbloqueou na árvore de habilidades dele, eu achei isso aqui bem quebrado, e para balancear um pouco agora usando essa habilidade, as unhas dele demoram minutos para crescerem de novo, e o Johnny só consegue controlar esse espiral por no máximo 10 segundos antes dele perder a rotação e se desfazer. Por alguma questão biológica, a alimentação do Johnny influencia o tempo que pode durar até as unhas crescerem de novo depois de usar essa habilidade, como ele mesmo percebeu depois de tomar um chá de camomila e as unhas crescerem em menos de um minuto. Colocando na perspectiva de um jogo, é como se o ataque especial dele gastasse muita energia e ele tivesse que usar um item consumível para recuperar mais rápido. É um baita upgrade, mas dá pra ficar ainda melhor. Agora ele evoluiu para uma forma um pouco mais humanoide, maior e com pernas. Além de que ele tem agulhas nos pés e nas mãos, o que nunca é usado em combate porque esse stand aparece muito pouco. Aqui ele desbloqueia a última habilidade envolvendo buracos, Ui. E é uma habilidade muito quebrada, não é à toa que foi Jesus Cristo que ajudou o Johnny a descobrir ela. Agora, além de conseguir atirar e mover o tiro através da superfície, o Johnny consegue fazer o próprio corpo entrar nesses espirais infinitos criados pelos disparos. Ele cria uma espécie de buraco de minhoca em que ele pode se mover para qualquer posição e sair para disparar no inimigo. Ele leva em consideração que apenas ele pode entrar nesse espiral. Qualquer outra coisa que seja puxada para ele é destruída. Simplificando, lembra um pouco a habilidade do Vanilla Ice de entrar dentro do Cream, só que em uma escala muito menor e muito mais versátil. Por exemplo, o Johnny pode enfiar somente a mão dele nesse espiral e posicionar ela para atirar no inimigo em outra posição. Ou ele pode só entrar no espiral para fugir do inimigo, mas o limite de 10 segundos no máximo continua. Analisando ao todo, eu acho que o Johnny tem um stand mais bem escrito durante essa parte. Começa como algo básico que evolui conforme a narrativa sem ficar forçado. E o Araki consegue lidar muito bem com o fato de que esse stand podia ficar quebrado demais, mas mesmo assim você não tem essa sensação. O conceito do stand representar o usuário nunca tinha sido tão bem feito igual o Johnny e o Tusk. Referenciando o álbum Ball Breaker do AC/DC, durante a batalha final entre Gyro e Valentine, o Zeppelin consegue reproduzir a rotação áurea perfeita e aprimorar ao máximo seu spin, assim conseguindo despertar o seu stand através da Steel Ball. O stand tem a forma de um pequeno ser humanoide metálico. Esse é um caso peculiar, porque por muito tempo houve uma dúvida se o Ball Breaker realmente é um stand ou será uma técnica. O mangá tem uma explicação que deixa entender que ele é uma técnica, mas ele é usado exatamente igual a um stand. Por bastante tempo a galera discutiu isso, e essa dúvida foi respondida na parte 9 de Jojo. No primeiro mangá de Jojo Lands, literalmente na primeira página do primeiro capítulo, tem uma breve descrição do que são os stands, e o Ball Breaker tá nessa página. Então sim, o Ball Breaker é um stand, o que não elimina o fato de que ele funciona em conjunto com uma técnica de spin do Gyro. É praticamente a mesma coisa do Tusk, que funciona em conjunto com o spin que o Johnny usa nas unhas. Pelo que se deduz, o Ball Breaker é um stand extremamente poderoso, capaz de quebrar barreiras dimensionais e alterar células das pessoas, tornando elas mais velhas. O grande problema é que ele aparece muito pouco. Esse stand é usado uma vez e mesmo nessa uma vez, ele não conseguiu ser usado com 100% de eficiência. Se não fosse isso, ele seria capaz de derrotar sozinho o inimigo principal dessa parte. Ou seja, é um stand com um potencial gigante, mas que foi capado da história antes da gente ver o que ele é capaz. É uma sacanagem porque todo mundo que leu e chegou nessa parte ficou então esse é o stand do Gyro? E aí ele vai lá e morre no próximo capítulo. É muita maldade no coração desse homem. Referenciando a música The Firestarter, Cream Starter é um stand na forma de um objeto, igual os stands objetos das partes anteriores, tipo The Emperor ou Beach Boy. A diferença é que, ao contrário desses stands, esse aqui não pode ser desativado pela usuária. Ele é literalmente um objeto existente que está sempre ali. A gente não tinha muita noção se no universo anterior os stands em formatos de objetos poderiam ser usados por outras pessoas além do usuário, enquanto o Cream Starter é utilizado algumas vezes por outras pessoas além da Hot Pants. Tendo a forma de um spray, ela pode soltar uma carne em formato de creme. Quando ela espirra esse creme, ela pode manipular ele para alterar a própria aparência ou de outra pessoa.
também consegue sarar feridas e colar de volta membros decepados. Mas ela também pode usar isso para combate, manipulando creme para sufocar alguém, tapando o rosto da pessoa. Inclusive, esse é um dos ataques mais agoniantes que eu já vi em Jojo. Ainda bem que ela só fez isso 2 vezes na história inteira. Ou usando a força que o spray lança o creme para cortar fora a parte do corpo de um inimigo. Sem contar que ela mesma pode remover uma parte do corpo e criar ele de novo utilizando o creme em outra posição. O problema é que se alguém atacar essa parte do corpo recriada pelo creme, o dano reflete de volta no resto do corpo dela. Eu diria que é um ótimo stand tanto para suporte quanto para ataque. Esse é o tipo de stand que você precisa ter na parte para justificar em alguns momentos os personagens sofrerem feridas absurdas e se recuperarem disso para continuar a história. Referenciando a música country chamada Oh Lonesome Me, esse é o stand do Mountain Team. E bem, o stand é basicamente isso. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Acorda, caralho! O Mountain Team tem a habilidade de transferir qualquer parte do corpo dele para uma corda, e isso é tão útil quanto uma corda pode ser. Ele consegue chegar a lugares que seriam improváveis dele ir normalmente, ele pode desfazer o seu corpo para esquivar de ataques ou atacar de maneiras inesperadas, transferindo uma parte do corpo dele para um ponto cego do inimigo, e a corda continua funcionando como uma parte biologicamente ligada ao corpo dele, já que quando ele ativou esse stand pela primeira vez, ele conseguiu se hidratar porque a corda tinha entrado em contato com a água. É um stand ok, é uma corda, cara, não tem muito o que falar. Acorda! Abram alas, estou prestes a falar do stand mais poderoso e complexo que o Sr. Hirohiko Araki já teve a capacidade de criar. Zawara, Killer Queen, King Crimson, Made in Heaven, todos esses caras são buchas perto desse monstro. Referenciando a música Hey Ya da dupla de rappers Outcast, o stand do Poco Louco tem uma forma humanoide com um corpo semelhante a um esqueleto e uma cabeça que parece um balde com rosto. E esse stand tem a incrível e devastadora habilidade de ser um ótimo apoio emocional para o seu usuário. É isso. Você acha que eu tô brincando? Vai ver quem ganhou a corrida. Basicamente, essa é a habilidade do stand. Em certo ponto, eu tava achando que a habilidade dele era dar sorte pro Poco Louco, mas não. Ele realmente funciona só como um parceiro que vai te dar apoio incondicional e vai te passar as dicas certas pra se dar bem em alguma situação. Bom, eu acho que é melhor do que nada, né? Até porque no fim ele se mostrou bem efetivo. Eu acho que esse stand representa muito bem que a verdadeira corrida Steel Ball Run são os amigos que... Ah, não, eu não vou falar isso. Referenciando a música dos Beatles, Ticket to Ride é o stand que a Lucy Steele obtém por um curto período de tempo enquanto ela se torna hospedeira do cadáver santo. O stand não tem uma forma física, ele é mais um fenômeno, em que quando a Lucy se sentir ameaçada, ela pode transformar suas lágrimas em lâminas. E essas lâminas em si não conseguem ferir ninguém, mas a partir do ponto em que ela encosta ela em alguma pessoa, uma reação em cadeia vai começar a acontecer que vai impedir aquela pessoa de fazer algum mal com a Lucy. Como a gente vê uma sequência de coincidências que acabaram matando os 2 capangas do Valentine. E outras casualidades improváveis também vão fazer a história favorecer a ela. É um conceito interessante, tão interessante que eu tenho a impressão de que um certo vilão reutilizou essa habilidade. Bom, esses foram os stands meio que dos mocinhos. Agora vamos falar do que interessa, que são os stands dos vilões. Referenciando mais uma música da dupla Outcast, Tomb of Boom não é apenas um stand, mas sim 3 stands de uma família de criminosos conhecida como Família Boom Boom. Família Boom Boom. Cada um deles tem uma variação do mesmo stand e todos com alguma habilidade envolvendo magnetismo. Esses stands têm uma aparência humanoide roxa e uma cabeça que se assemelha de um tamanduá. Os 3 usuários são o filho André Boom, a filha L.A. Boom e o pai Benjamin Boom. Cada um tem uma habilidade única. O André Boom tem a habilidade de, ao tocar na pessoa, conseguir transformar ela em um imã, que vai puxar todo tipo de metal pra perto, até o ponto daquilo começar a entrar no corpo da pessoa. Ele pode, mas ele não precisa necessariamente encostar na pessoa para aplicar esse efeito nela. Apenas uma gota de sangue dele entrando em contato com a pessoa já funciona. É tipo AIDS, só que com um imã. Eu acho que eu acabei de fazer a pior comparação da história desse canal. E quanto mais perto ele estiver daquela pessoa, mais forte é a força magnética no corpo dela. Uma estratégia envolvendo esse poder é transformar mais de uma pessoa em um imã e fazer com que as duas se arrebentem uma na outra. Agora a L.A. Boom. Ela tem a habilidade de manipular as partículas de ferro, tanto nas areias do deserto, assim conseguindo prender quem ela quiser no chão, e por que o stand dela tá lambendo a bunda do Gyro? Assim como também consegue manipular o ferro no próprio sangue de alguém. É um poder que poderia ser bem mais perigoso na mão de alguém que sabe o que tá fazendo. E por último, Benjamin Boom tem a habilidade de manipular metal em objetos e também dentro do próprio corpo, conseguindo mudar sua aparência ou criar lâminas. E ele também pode fazer isso no corpo de outra pessoa, fazendo lâminas rasgarem ela de dentro pra fora. Essa família toda é meio que uma
cópia dos dois usuários de stands envolvendo magnetismo no universo antigo. A ideia de irmãos usuários de stand agindo juntos é bem interessante, e meio que virou algo recorrente em toda parte. Na parte 3 tem o Zoingo Boingo, na parte 4 tem os irmãos Nijimura, na parte 5 tem o Peixe e o Prostituto, na parte 6 tem os filhos do Dio, aqui temos um irmão, uma irmã e um pai, na parte 8 tem aqueles gêmeos da bola, e na parte 9, se não aparecer nenhuma dupla de irmãos, a gente pode contar o Jojo e a Dragona. O nome desse stand é um trecho em japonês da música Oye Como Va, do músico Carlos Santana. É estranho, não tem, ou eu não tô lembrando de outro stand que o nome do stand é a versão em japonês da música. Ainda mais que nesse caso o usuário desse stand tem o nome da música. Esse stand é um stand vagamente humanoide que tem um corpo coberto por uma capa e uma cabeça de pássaro. Você falou em pipoca? Esse bicho aqui é basicamente o Killer Queen com esteroides. Ele tem a habilidade de criar pequenas bombas relógios e prender elas em qualquer coisa com pequenos pinos. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo, desde objetos sólidos até líquidos ou gases. A partir do ponto em que ele prega essa bomba e alguém tenta remover tirando ou deixando os pinos saírem, bom, eu acho que você já sabe o que acontece. É um copia, mas faz diferente do Killer Queen, bem maneiro. Eu acho legal como esse stand mostra que o que torna o Kira tão especial na parte 4 é justamente a inteligência dele, porque se fosse depender só do stand, ele poderia muito bem ser derrotado como um inimigo normal, igual aconteceu com o usuário desse stand aqui. Fazendo referência ao álbum Wired, do guitarrista Jeff Beck, esse é o stand do Porcupine Hat Kid. Por algum motivo, quando eu tava lendo essa parte pela primeira vez, eu fiquei com a impressão que esse moleque tem uma vibe de brasileiro. O stand dele tem a forma de uma manivela com dois ganchos que ficam guardados dentro da boca do usuário. Esses que ele consegue usar para atacar através de um prato cheio de água, que funciona como um portal, que se ele colocar um item por cima dessa água, dá pra fazer uma passagem dos ganchos para algum outro lugar. Como as penas que ele usou para atacar o Johnny e o Gyro. Os ganchos são surpreendentemente rápidos e fortes, sendo capazes de puxar o Gyro junto com o cavalo, como se ele não fosse nada. E isso rendeu esse momento maravilhoso aqui. Eu queria que alguém fizesse um chaveiro com o Gyro assim. O ponto fraco é que é um portal aberto para os dois lados. Então da mesma forma que ele ataca do lado de lá, se a pessoa descobrir como esse stand funciona, ela pode atacar do lado de cá. Como o Johnny fez atirando pelo portal. Eu sei que a gente faz uma vista grossa sobre como alguns usuários descobriram as suas habilidades. Quando é alguma coisa simples, a gente raciocina que eles descobriram intuitivamente, e quando é alguma coisa muito complicada, a gente só aceita. Mas tem alguns que são tão específicos que eu não consigo deixar de achar graça pensando sobre, tipo, em que contexto esse moleque percebeu que ele conseguia criar um portal se ele enchesse um prato d'água, e se ele jogasse alguma coisa por cima e tacasse o gancho junto, isso ia sair em outro lugar. O que estava acontecendo para ele fazer isso pela primeira vez? Em alguns casos você tem a desculpa de que o próprio stand pode ter explicado para o usuário sobre como funciona. Mas aqui o stand é literalmente um gancho dentro da boca do cara. E olha que vai ter um ainda mais específico daqui a pouco. Referenciando o álbum do lendário David Bowie, temos o famoso Scary Monsters, que é um stand usado por duas pessoas durante a parte 7. Dr. Ferdinand, o personagem mais andrógeno que o Araki já desenhou na vida, e pelo Diego Brando, que é um pouquinho menos andrógeno. Inicialmente o stand pertence ao Ferdinand, que tem a habilidade de infectar qualquer ser vivo com um vírus que transforma aquela pessoa ou um animal em um dinossauro, que pode variar dependendo de quem ou o que ele está infectando. Por exemplo, pessoas normais podem se transformar em Velociraptors, um urso vira um Tiranossauro Rex, e ratos se transformam em Velociraptorzinhos. Antes de você comentar, eu sei que esses dinossauros pequenininhos têm um nome próprio. Não fica claro como o Ferdinand infecta alguém inicialmente, porque a gente nunca viu ele fazendo isso. O que nós vemos é que a partir do momento em que alguém se transforma, ele pode controlar esse dinossauro para que ele espalhe o vírus através de mordidas ou arranhões. E não tem limites de quantas pessoas podem ser infectadas, o que dá a esse stand um alcance e um potencial de destruição gigantesco, já que é um stand que pode dominar cidades inteiras se o usuário quiser. Ele também pode modificar a estrutura corporal dos dinossauros e até se esconder dentro deles. O único ponto fraco é que se o Ferdinand for ferido gravemente, ele perde o controle dos dinossauros e todo mundo volta a ser o que era antes. Agora, já quando o Diego passa a ser o usuário principal do Scary Monsters, pelo Ferdinand ter morrido e ele ter continuado com o olho esquerdo do cadáver, que manteve o stand dentro dele, o stand funciona quase que igual. A diferença é que agora, além de controlar os dinossauros, ele mesmo consegue se transformar em um híbrido de humano e dinossauro. Isso dá a ele habilidades sobre-humanas, como sentidos aguçados, super força, super agilidade, etc. E uma habilidade bem engraçada que o Diego tem, e passou bem rápido na história, é que ele consegue alterar completamente a forma do dinossauro que a pessoa vai se transformar para camuflar ela, criando meio que objetos em formato de dinossauro. Esse junto com o Catch the Rainbow e o D4C são meus stands favoritos dessa parte.
A ideia de um vírus transformar alguém em dinossauro é muito maneira. Dava pra você fazer uma história inteira baseada nessa premissa. E isso ainda rendeu uns momentos de body horror bem legais durante essa parte. Referenciando a música Mendon, Lovers of the World, do cantor country Jerry Wallace, música que no caso foi feita para ser exclusivamente usada num comercial de um perfume chamado Mendon. Mendon é o stand do vilão secundário mais popular da parte 7 e talvez de Jojo inteiro, Ringo Road Again. O stand tem a aparência semelhante à de um polvo, com vários tentáculos que grudam ele ao Ringo, assim não tendo nenhum ataque físico. O que o Mendon faz é dar ao Ringo a habilidade de voltar 6 segundos no tempo. Como eu disse no meu vídeo do Ringo, é como se ele tivesse um save state a cada 6 segundos, em que ele pode voltar quando rebobina um relógio de pulso. Apesar do mundo inteiro voltar, as memórias das pessoas continuam, então elas percebem que o tempo voltou. Assim como outros stands que mexem no tempo, é um poder com uma funcionalidade relativamente simples. O grande diferencial desse aqui é o jeito que o usuário utiliza. O Ringo podia usar essas habilidades apenas com a finalidade de derrotar o inimigo a qualquer custo, mas ele escolhe não fazer isso para ter um embate justo. O que torna os personagens de Jojo que têm stands que manipulam o tempo tão perigosos é que ninguém entende de primeira como eles alteram o tempo. E a primeira coisa que o Ringo faz toda vez que ele entra em um duelo com outro usuário é explicar a habilidade dele de voltar no tempo com o Mendon. Esse stand é muito maneiro e o Ringo é muito foda, e todo esse arco dele é incrível. Referenciando a música de mesmo nome da banda de rock Rainbow, Catch the Rainbow, na minha opinião, é visualmente o stand mais bonito dessa parte, e um dos raros stands que tem a forma de uma roupa, no caso uma máscara branca com um desenho de arco-íris na frente. Ela dá a ele a habilidade de manipular gotas de chuva, conseguindo torná-las sólidas a ponto dele andar sobre elas, ou usar elas como armas, conseguindo transformá-las em lâminas no ar. E mais do que isso, ele pode alterar o próprio corpo junto das gotas, desmaterializando partes dele mesmo e materializando de novo em outro lugar através delas. Isso pode tornar ele praticamente intangível. Entretanto, ao que parece, ele tem que estar 100% focado para isso funcionar. Se ele abaixar a guarda e alguém atacar, ele vai sofrer o dano. E caso seja um ataque mortal, ele tem como uma última opção usar as gotas para se manter vivo temporariamente até a chuva passar. É aquele negócio, é um stand com um potencial absurdo, mas sempre tem que ter alguma coisa para balancear esses stands muito poderosos que não são do vilão principal. Ele consegue controlar a água das chuvas, porém ele não consegue fazer chover. Ele depende de que esteja chovendo no momento certo para ele ativar o stand. Ou seja, na maior parte do tempo, ele nem sequer consegue usar o stand. Eu só fico pensando que se Blackmoor se juntasse com o Weather Report, eles seriam praticamente invencíveis. No geral, é um stand muito legal de ver, porque os painéis dele andando na chuva são verdadeiras obras de arte. E é só uma pena que ele apareceu tão pouco. Referenciando o álbum de jazz In a Silent Way, de Miles Davis, esse é o stand do Sandman, ou Soundman. Esse é outro stand que o Araki cozinhou demais, especialmente no visual. O poder dele também é muito legal, mas ele é uma ideia reutilizada de outro stand de uma parte anterior. O stand tem uma aparência humanoide, sendo um esqueleto usando um traje tribal e um cocar de guerra. Cara, é muito injusto o Araki desenhar um personagem tão maneiro e usar ele tão brevemente. E esse stand dá ao Sandman a habilidade de recriar efeitos sonoros em formato de onomatopeias físicas. E essas onomatopeias conseguem tornar real a ação daquele efeito sonoro. Por exemplo, se o Sandman criar uma onomatopeia baseada no som de corte, se alguém encostar nela, a pessoa vai sofrer aquele corte. Ou se ele criar uma onomatopeia com som de fogo, quem estiver perto vai se queimar. E essas onomatopeias não estão limitadas a ficar grudadas em alguma coisa. O próprio Sandman pode fazer um som e tornar ele uma onomatopeia, que vai ser um item físico que pode ser usado diretamente contra um inimigo. E o jeito que o Araki ilustrou isso é muito bom, porque dentro da história, na perspectiva dos personagens, você imagina que ele só fez um movimento e transformou o som disso em um item. Mas pra gente que tá lendo, ele literalmente pega a onomatopeia que o Araki desenhou ali pra ilustrar e transforma em um objeto dentro da história. Você deve estar percebendo que é praticamente a mesma habilidade, só que melhor, que a do ato 2 do Echoes, o stand do Koichi na parte 4. O que é ótimo, porque eu já falei que o ato 2 é bem mais legal e criativo do que o ato 3. E foi legal ver essa habilidade voltando com ainda mais potência, já que aqui ele consegue usar várias onomatopeias ao mesmo tempo e elas se espalham como ondas sonoras. E o Sandman ainda usou esse poder em conjunto com outro stand, que foi o Scary Monsters. Mas sabe o que é foda? Os últimos 3 stands que eu falei tem um visual foda, tem um poder foda, tem usuários que todo mundo acha legal, e os 3 aparecem com stand e já morrem logo em seguida. Eu sei que é complicado manter recorrente muitos personagens, mas pelo menos o Sandman podia ter durado mais. Na minha opinião, é claro.
Inspirada na música Sugar Mountain, do Neil Young, esse também se enquadra naquele tipo de stand fenômeno, não sendo um inimigo direto, mas sim uma situação com passos determinados para ser solucionada. O stand em si pertence a uma árvore gigante no Lago Michigan. Ele funciona da seguinte maneira: nessa região onde a árvore se encontra existem algumas fontes. Se alguém deixar um item cair em alguma dessas fontes, esse item vai ser levado para dentro da árvore, e dentro dessa árvore terá um guardião ou uma guardiã, e essa pessoa vai te oferecer 2 itens. Aquele que você deixou cair na fonte e uma versão melhorada daquele item. Por exemplo, se você deixa cair um machado, ela vai te perguntar se você deixou cair o seu machado ou se você deixou cair um machado de ouro. Aqui a pessoa tem 2 opções, mentir ou ser honesta. Se a pessoa mentir, galhos de árvore vão surgir por dentro da sua garganta e rasgar ela de dentro para fora. E se ela for honesta, a guardiã vai recompensar dando o item original e o item melhorado. Só que tem uma pegadinha aí. A pessoa que receber esses itens melhorados tem que fazer o uso deles até o pôr do sol, seja usando eles comprando alguma coisa, caso seja dinheiro, ou vendendo ou fazendo alguma troca, caso seja um item raro. E não dá pra jogar o item fora ou só dá pra outra pessoa. Caso ela faça isso, seu corpo vai começar a se transformar nas raízes da árvore. E se a pessoa não conseguir fazer uso desses itens até o pôr do sol, ela mesma vai se transformar em uma parte da árvore. E eventualmente vai virar um novo guardião, que não pode mais ir embora e nem envelhecer. Existe literalmente uma fila de pessoas presas há anos em ordem de chegada que eventualmente vão se tornar guardiões. Pelo menos toda vez que esse destino acontece com alguém, aquele guardião que instruiu a pessoa sobre esse stand é liberto. A única forma de quebrar esse ciclo é alguém conseguir fazer o uso desses itens. Nesse caso, todas essas pessoas presas na árvore vão ser libertas. A grande parada desse stand é ele funcionar diferente de tudo que a gente já tinha visto até agora, e fazer isso funcionar de um jeito que aprofundou a relação do Johnny e do Gyro durante esse arco todo. Tem muita gente que considera esse o melhor arco dessa parte inteira por conta disso. E o stand por si só é bem interessante. Ele é baseado em uma fábula da Grécia Antiga chamada O Lenhador e Hermes. Nessa fábula existia um lenhador e um dia ele deixou o machado dele cair em um lago. E então o próprio deus Hermes surge e pula no lago para ajudar a pegar o machado de volta. Quando ele volta com 2 machados, um de prata e um de ouro. Ele pergunta pro lenhador qual é o machado dele, e o lenhador, sendo honesto, diz que nenhum dos 2 é o machado dele. Surpreso com a honestidade do homem, o Hermes volta pro lago, pega o machado original dele e, como um presente pela honestidade, ele entrega os 3 machados. E então, outro lenhador fica sabendo sobre essa história e tenta tirar vantagem da situação. Ele vai até aquele mesmo lago e joga propositalmente o seu machado ali. Então Hermes surge de novo e pula no lago para ajudar. Ao fazer a mesma pergunta com o machado de prata e de ouro, dessa vez o lenhador mente, e como punição o Hermes não devolve nenhum machado e deixa o cara sem nada. Moral da história, cada um com seus problemas, porra. O Araki quis colocar esse conto na história e isso rendeu um dos momentos mais marcantes da parte 7 inteira. Referenciando o álbum do Rolling Stones, esse stand aqui dá sentido à frase "a união faz a força". É um dos poucos stands inimigos que no fim do capítulo meio que conseguiu, de certa forma, derrotar o Johnny e o Gyro. Ele tem a forma de uma marca nas costas dos seus 11 usuários. Sim, 11. E esses 11 homens, que são um grupo de assassinos contratados pelo Funny Valentine, têm a habilidade de usar essas marcas como portais entre eles mesmos. Se tivessem 3 desses homens, o primeiro pode entrar no corpo do segundo e sair pelo corpo do terceiro, como se ele estivesse saltando entre portais. Ou todos os 10 podem se esconder ocupando o corpo do primeiro. Ele basicamente quebra a regra da física de que 2 corpos não podem coexistir no mesmo espaço. Na real, ele não tá nem quebrando a regra, ele tá arrombando ela. São 11 corpos ocupando o espaço de um. Tenso. E se por um acaso um desses homens morrer, essa morte não afeta quem tá dentro dele. E nem desativa o transporte daquele corpo, mesmo que ele seja um cadáver. É um stand bem único e interessante de ver em combate. E é engraçado que o Araki disse que ele fez esse stand baseado numa tatuagem aleatória que ele viu em uma pessoa uma vez. Imagina tu faz uma tatuagem e anos depois descobre que um maluco fez um personagem baseado na sua tatuagem. Referenciando o álbum Tubular Bells do músico britânico Mike Oldfield, toda a parte de Jojo tem a cota de stand ridículo, e esse é o dessa parte. Por mais que seja um stand funcional e até que bem efetivo, é difícil levar a descrição disso aqui a sério. Esse é o stand do Mike Yo, o segurança do Valentine. E ele não tem uma forma física, ele consiste na habilidade do Mike de conseguir inflar como se fosse um balão qualquer coisa feita de metal. E quando ele faz isso, ele consegue amarrar esses balões para virarem algum animal e ele consegue dar ordens de acordo com quem é esse animal. Tipo, se ele criar um cachorro, ele consegue fazer o cachorro rastrear alguém pelo cheiro. E se, por exemplo, ele usou essa habilidade em um prego e transformou em um cachorro,
Quando esse cachorro encontrar um inimigo, ele vai entrar no corpo da pessoa e vai estourar e voltar a ser um prego, matando a pessoa. Cara, pior que é um stand bem perigoso, já que ele pode encher vários balões de animais diferentes e atacar com todos eles, mas porra, puta poder ridículo. E ainda é um personagem que é todo sério, cheio de frases de efeito. Eu acredito que todos nós vimos essa parte, achamos graça e depois que ele morreu a gente nunca mais pensou nesse stand. E uma curiosidade, esse stand é baseado em uma arte real de um artista chamado Jeff Koons, que inclusive vale milhões de dólares. Referenciando a música da banda inglesa de rock T-Rex, 20th Century Boy é o stand do Magenta Magenta. E efetivamente eu acho que o stand mais inútil... Não, inútil não, até que tem uma utilidade, mas bom, você vai ver. O stand tem a aparência de uma espécie de armadura que consiste em ombreiras e um capacete com olhos e antenas, semelhante a de um inseto. Para o Magenta usar esse stand, ele precisa ficar imóvel em uma pose de defesa ajoelhado no chão. E quando ele faz isso, ele ativa a habilidade de deixar ele invulnerável a qualquer tipo de dano. Ele se torna totalmente invencível quando ativa esse poder. E é isso, não tem nenhuma habilidade ofensiva. Tudo de especial que esse cara tem é ficar ajoelhadinho com os braços cruzados. Senhor, o seu stand pode até não ser o mais inútil, mas com certeza é o mais sem graça. Ainda mais depois que a gente acabou de ver o stand do cachorrinho de balão. Referenciando a música do Guns N' Roses, Civil War é um stand de longo alcance com uma forma humanoide tendo um corpo esquelético e robótico, e uma máscara de metal com 3 linhas verticais. Muita gente parece ter ficado perdida sem entender como esse stand funciona, então vamos lá. O Civil War e seu usuário Axl Rose têm a habilidade de criar uma dimensão em um ambiente em que ele materializa todos os pecados e arrependimentos das pessoas que estão naquele ambiente. A gente viu ele usando esse poder dentro de um lixão. Se você entrar nesse lixão, objetos e pessoas que você tem alguma sensação de culpa ou arrependimento associado tomarão forma física. E o Axl Rose consegue controlar essas formas materializadas para te atacar. Ele pode usar elas tanto para te atacar de forma direta ou fazer elas e o objeto se fundirem com seu corpo, criando uma membrana que começa a te esmagar. Você deve supor que para derrotar esse stand seria só atacar ele ou o usuário diretamente, mas não é tão simples. O stand em si parece ser invulnerável a todo tipo de ataque. Ele até sofre o dano sendo desmontado, mas sempre volta. E se você matar o Axl Rose, as coisas só vão piorar. Quando a pessoa começa a ser consumida pela culpa, ela precisa de um sacrifício para ser purificada. E quando você mata alguém dentro dessa dimensão, aquela pessoa está sendo sacrificada e liberta da culpa. Então o stand faz com que ela seja ressuscitada e todos os pecados que ela carregou em vida passam justamente para a pessoa que matou ela. E tem o detalhe de que ela se torna praticamente imortal. Como aconteceu quando o Johnny matou o Axl Rose e os pecados dele passaram a assombrar o Johnny. Pelo que eu tô falando, parece ser um stand invencível, mas ele tem 4 brechas. A primeira grande fraqueza dele é a água. Para remover essa membrana e afastar esses pecados, basta você jogar água no próprio corpo e isso vai servir como uma purificação. A segunda, essa regra do sacrifício vale para todo mundo dentro da dimensão, incluindo o próprio Axl Rose. Se você conseguir fazer ele te matar, você vai ressuscitar e seus pecados vão passar para ele. A terceira, as regras dessa dimensão só funcionam dentro daquele ambiente. Fora dali, o Axl Rose pode ser morto normalmente. Inclusive, mesmo dentro da dimensão, ele ainda está vulnerável a ataques de alguém que está de fora dela. E a quarta brecha, que a gente não viu, mas pelas regras explicadas, dá pra pressupor que é uma possibilidade. Algumas raras pessoas podem nem ser afetadas por esse stand. Se alguém que não tem nenhum arrependimento e acreditar que não cometeu nenhum pecado durante a vida toda entrar nessa dimensão, pela lógica, o Civil War não vai conseguir fazer nada com ela, porque ele não vai ter o que materializar. Pior que fazia um tempinho que eu não lembrava muito dessa parte, eu pensei que esse stand ia ser complicado de explicar, mas ele nem é. É um daqueles que parece ser muito complexo e depois tu percebe que na verdade ele é bem de boa de entender. É só que quando você tá lendo pela primeira vez, você tá muito envolvido com os personagens. E acaba ficando agitado com o que tá rolando aí e você mais aceita o que tá acontecendo do que pensa sobre como aquilo funciona realmente. Referenciando a música Chocolate Disco, da banda japonesa Perfume, esse stand surge na forma de um bracelete com um grid, que fica preso no braço do seu usuário, que também se chama Disco. Eu acho que esse cara tá no mangá errado, o Yu-Gi-Oh! É pro outro lado. Esse bracelete dá a ele a habilidade de estender esse grid com demarcações de letras e números pra frente do usuário. E quando isso é ativado, ele pode teleportar qualquer objeto que chegue perto dele pra algum ponto diferente, usando as coordenadas do grid. Geralmente fazendo algum projétil que o inimigo joga cair de volta na cabeça dele. Ou ele mesmo pode jogar algum objeto. A longa distância é um stand ótimo, mas a curta distância ele não tem defesa nenhuma. Se ele não conseguir usar essas coordenadas corretamente, ele não tem chance nenhuma contra qualquer oponente. E isso é tudo que eu tenho a dizer sobre esse stand. Ele apareceu rápido, foi derrotado rápido, é um stand simples, definitivamente é um stand.
Inspirado na música e álbum do AC/DC, o D4C é o stand mais parecido com os stands do primeiro universo de Jojo dessa parte. Sendo um stand de curto alcance com uma forma humanoide muito semelhante a de um coelho usando uma máscara com algumas costuras pelo corpo, um visual que faz referência ao conto Alice no País das Maravilhas, uma história que também tem um coelho que consegue fazer algo bem parecido com a habilidade desse stand. E essa se mantém sua aparência durante a maior parte da história, exceto quando ele entra em combate e sofre danos graves. Aí a aparência dele muda. Ele perde a máscara e as orelhas de coelho e revela que por trás da máscara tem apenas um rosto vazio. Eu acho essa uma sacada bem maneira para refletir como o Valentine, de uma forma figurada, também usa uma máscara durante a história toda para se fingir de herói e por trás dela ele é outra coisa. Assim como os stands dos vilões anteriores, ele é extremamente forte, rápido e resistente. Por 3 vezes o Valentine lutou contra 2 adversários ao mesmo tempo usando ele e conseguiu vencer, e em grande parte em razão à habilidade especial do D4C. No primeiro universo virou costume o vilão principal ter alguma habilidade envolvendo manipular o tempo. Teve o vampiro que parava o tempo, teve o esquisitão que voltava no tempo, teve o italiano problemático que pulava 10 segundos no tempo, e por fim um padre que acelerava o tempo. O Araki criou uma galeria toda de personagens baseados nos botões de um controle. Só que nesse novo universo as coisas são um pouco diferentes. Aqui o vilão não consegue manipular o tempo, mas tem uma habilidade tão poderosa quanto. O D4C tem a habilidade de saltar entre dimensões, seguindo a regra de sempre ter o corpo pressionado entre 2 coisas. Com isso, o Funny Valentine consegue viajar para uma dimensão alternativa. Não só ele, mas também outras pessoas e objetos que ele pressionar entre essas 2 coisas. Sei que é meio complexo, mas pera aí. Por exemplo, se ele te colocar entre o vão de uma porta e uma parede e puxar essa porta e te pressionar contra a parede, ele vai te mandar para outra dimensão. Geralmente ele faz isso e solta o bordão Dojan. Mano, que isso, mano. O cara é muito babaca. Ele tem uma frase de efeito. O que vem depois disso? Seria homens fortes e poses gulosas? Ah, só uma curiosidade, esse Dojan que ele solta significa uma parada tipo tada, que os mágicos fazem depois de tirar um coelho da cartola. Mas calma aí que existem algumas regras envolvendo esse salto entre universos. Vamos lá. Primeiro que só existe um Valentine com D4C. Todos os outros universos são reflexos do universo base, onde não existe ele mesmo, o Cadáver Santo. E o Valentine desses universos não tem um stand. Como eu tinha dito, ele pode tanto levar uma pessoa para um universo diferente, quanto pegar uma pessoa de um universo alternativo e trazê-la para o universo base. Porém, aí entra uma regra muito importante, porque 2 pessoas iguais não podem coexistir no mesmo universo. Então, se ele puxar alguém de um universo para outro, essa pessoa, em hipótese alguma, pode encostar na sua própria versão daquele outro universo. Se isso acontecer, irmãozinho, Vral vai ser obliterado na hora. A única exceção, é óbvio, é o próprio Funny Valentine, que pode tanto trazer versões dele mesmo para o universo base, quanto encostar e se fundir com essas versões. Ao fazer isso, ele se regenera completamente e transfere sua consciência para esse novo corpo. Ou seja, mano, a única maneira de derrotar o Valentine, você tem que dar um ataque para matar ele na hora. Se isso não acontecer, sempre vai ter uma outra boneca da Barbie na caixinha esperando para tomar o lugar dele. Referenciando a música Love Train do grupo Soul The OJs, Love Train é uma evolução que o D4C recebe após ser abençoado pelo Cadáver Santo. Essa bênção cria um feixe de luz em volta do Valentine que faz com que qualquer coisa negativa para ele seja redirecionada para alguma pessoa diferente no mundo. Se você tentar atirar nele durante esse estado, a bala vai ser mandada para alguma pessoa em outro lugar que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Isso o torna efetivamente invencível, já que tudo que acontecer vai favorecer ele. Desde ataques inimigos que se tornam inúteis até o ambiente em volta dele que vai começar a se moldar para favorecê-lo. E até os mais simples ataques do Valentine nessa forma vão se tornar mortais. Um leve corte em um inimigo vai ser alterado de forma que se torne uma ferida mortal. Entretanto, ele tem a limitação de sempre precisar estar próximo do corpo da Lucy Steel fundido com o cadáver. Se ele se afastar demais, seu corpo vai começar a ser puxado de volta. Com essa barreira dimensional, ele se torna momentaneamente o stand mais poderoso da parte 7 inteira. Só tem uma maneira de quebrar essa barreira, que é usando a rotação áurea perfeita junto do movimento de um cavalo. E é aí que surge o único stand capaz de fazer isso, e o verdadeiro stand mais poderoso de Steel Ball Run.
Depois de aprender a quinta e a última lição do Gyro, Johnny Joestar aperfeiçoa ao máximo seu spin e evolui seu stand para sua forma final. Tusk Ato 4 é um stand de curto alcance que consegue quebrar as leis do espaço-tempo através da rotação infinita, sendo capaz de atravessar a barreira dimensional do D4C e continuar se movendo com o tempo congelado. Mas a principal função da rotação infinita é ser usada em combate. Quando o Johnny atinge um inimigo com seus disparos, ou o Tusk soca ele ativa o efeito da rotação infinita. Isso vai fazer com que ele sofra eternamente o dano daquele ataque, distorcendo seu corpo infinitamente. E não existe nenhuma maneira da pessoa que sofreu esse ataque cancelar o efeito. Não dá pra fugir nem mesmo mudando para outra dimensão. A pessoa sempre vai ser puxada de volta pro ponto de origem em que o efeito começou. Só existe uma maneira de parar isso. E é se o próprio Tusk aplicar novamente a rotação infinita na pessoa. Isso cria uma força inversa que cancela a distorção. Assim como na parte 5 com o Golden Experience Hacking, nós temos mais um stand que consegue colocar seus inimigos em um ciclo eterno de sofrimento. Quer dizer, isso acontece quando a pessoa tenta resistir ao efeito da rotação, como a gente viu com Valentine. Do contrário, a pessoa eventualmente vai ser desintegrada, o que faz ele ser um dos stands mais poderosos da franquia toda e, sinceramente, um dos mais aterrorizantes. Tudo o que ele precisa fazer é te encostar uma vez e pronto. Você tá condenado a passar o resto da sua vida agonizando até desaparecer. Um stand tão poderoso funciona bem como uma forma de representar todo o aprendizado e evolução que o Johnny passou durante essa história, chegando ao seu ápice. Olha, pra ser sincero, eu só coloquei o Zawardo aqui porque eu sei que se eu não falar, todo mundo vai comentar que eu esqueci. Então é isso, ele tá aqui e ele é praticamente a mesma coisa do Zawardo do primeiro universo de Jojo. Até porque essa última parte de Steel Ball Run é um puta fanservice gigantesco pra quem queria ver de novo uma luta com o Dio. O Zawardo continua absurdamente forte, rápido, resistente e com a habilidade de parar o tempo. A única diferença tá no visual mesmo. Aqui o Zawardo não é mais aquela montanha de músculos por causa da mudança de traço na história. Mas isso é só no visual, tá? Ele ainda continua muito forte. Pra quem tava com saudade de ver ele, tá aí uma última aparição. Tá aí, os stands da tão aclamada parte 7 de Jojo. Então, o que vocês acharam? Os stands desse universo são mais interessantes do que do universo anterior? Eu tinha dito que meus favoritos são o Scary Monsters, o Catch the Rainbow e o D4C. O Scary Monsters é pelo conceito, que eu acho mega criativo. O Catch the Rainbow é pelo visual, as páginas dele funcionando são uma obra-prima. E o D4C é porque eu sempre tenho o stand do vilão como meu favorito. Se tu me perguntasse qual stand eu gostaria de ter, eu sempre vou pensar nos stands dos vilões primeiro. O que eu posso fazer se o cara deu os poderes mais legais pros vilões? Deixem aí nos comentários o que vocês acham dos stands da parte 7. Qual é o seu favorito? Qual você menos gosta? Quais suas expectativas pro anime dessa parte? Enfim, espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo. Ah é, antes de alguém vir dar uma despertinho falando que eu esqueci de falar desse cara, ele não é um usuário de stand. A habilidade dele envolvendo insetos foi ele mesmo que desenvolveu sozinho. Da mesma forma que aquele anão que se disfarçava de mulher na parte 3 também não é um usuário de stand. Ele tem essa habilidade por ser um vampiro. É isso, obrigado pela atenção. Tchau.